Mateus 25. E que Deus nos dê graça e sabedoria e, acima de tudo, temor para pregar a sua palavra, nem a lei e nem a quem nessa noite, irmãos. Ele é o foco da nossa pregação, irmão, mas nós vamos sair dele, voltar, sair e voltar. Então, quem tiver habilidade com a Bíblia, abra, quem não quiser, não tem problema, só vai ouvindo. Jesus diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Amém? Uma pequena pausa aqui, irmãos, até o versículo 4. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, irmãos, ele é confrontado pelos discípulos, logo no comecinho de Mateus 24, os discípulos estão no templo e eles dizem: Senhor Jesus, dá uma olhada aqui, olha que templo maravilhoso. Olha que casa maravilhosa que foi construída para o nosso Deus. Olha as colunas, olha a riqueza. Né? E Jesus vai falando algumas coisas. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos, mediante essa pergunta, ficam curiosos. E no capítulo 24, versículo 3, eles falam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Sabe quais eram as coisas que eles queriam saber, irmãos? Eles queriam saber da volta do Senhor, da destruição de todas as coisas. Amém? Eles queriam ver, no finalzinho ali, dize-nos quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? A irmã só mandou uma mensagem hoje perguntando se podia cantar esse louvor. Eu falei, pode. Ensaiou? Ela falou, ensaiei, então canta. E nós não combinamos nada, irmãos. Deus é aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração. E a irmã falou que a misericórdia vai durar assim, até o dia que o Senhor voltar. Porque Ele vai voltar. Os discípulos pediram esses sinais, irmãos. E Jesus foi explanando, explicando quais seriam os sinais. Para que o dia que Ele voltasse e para que o fim do mundo se estabelecesse. E Jesus, numa das parábolas, ele diz: o reino dos céus é semelhante a 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes, tolas. Na Bíblia, irmãos, quando se referem a virgem, noiva, mulher, está se referindo a quem? A igreja, como um total. Jesus falou que tinha 10. As 10 receberam a lâmpada. O que seria a lâmpada, irmãos? O que é a lâmpada? Espírito Santo? Salmo 119, versículo 105. Lâmpadas para os meus pés é o quê? Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. A igreja tem a palavra, irmãos. A igreja recebe a palavra. Amém? Só que nós temos aprendido, e nós vamos ver alguns versículos, que a palavra simplesmente ouvida, irmãos, não faz de nós servos fiéis, servos que estão prestando atenção. Nós temos que ter também o que dentro da lâmpada? O azeite. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nós temos que manter, irmãos, a nossa lâmpada, a nossa lamparina cheia do Espírito Santo. Amém? E como é que eu recebo? Para ninguém ficar no vácuo. Nem todos aqui talvez são batizados. Não vamos pregar sobre batismo. Só que nós temos aprendido na palavra. Lembra de Nicodemos? Foi ter de noite com Jesus, escondido, com medo de ser visto. E Jesus falou para ele: Nicodemos, Nicodemos, te é necessário que tu nasça de novo. E ele falou: como é que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Jesus falou assim: Nicodemos, se tu não nascer da onde? Da água, batismo, tu não pode ver o reino dos céus. Ver o reino dos céus. E Nicodemos, se tu não nascer de quem?
do Espírito, tu não vai poder entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? Existem princípios. Recebemos a palavra, cremos na palavra, correspondemos, nos é dado o azeite. Só que esse azeite, irmãos, ele tem que ser mantido. Amém? E o mais interessante, percebam, eles pedem sinais. E Jesus vai falando. Ele vai falando, lembra? Guerras, rumores de guerras, depois nós vamos voltar para lá. Ele vai dando sinais que antecederiam a sua volta. E aqui tem a igreja. 5 se manteram fiéis a que o Espírito as constrangia. As outras tinham simplesmente a palavra, mas não tinham a obediência. Olha no verso 4. Perdão, vamos para o 5. E tardando, e demorando, o esposo, quem é o esposo? Jesus. A igreja é a noiva, as virgens. E tardando, demorando para voltar o esposo, tosquenejaram quem? As tolas? Todas. Olha que interessante, irmãos. E demorando o noivo, toda a igreja, a totalidade da igreja de Cristo, no período que vai anteceder a sua volta, todas estariam dormindo. Dormindo para quê? Dormindo para quê? Para a sua volta. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que tinha 5. Tinha uma parte da igreja que tinha obediência. Só que para a volta de Cristo, ela estava o quê? Dormindo. Para quem conhece um pouquinho da história, dos avivamentos que aconteceu na história da igreja de Cristo, nós sabemos que no final do século XX, começo do XXI, do final do século XIX, século XX, muito se pregava sobre o quê? A volta de Cristo. Várias igrejas, várias denominações se fundaram, se levantaram com esse propósito, de pregar a volta de Cristo. Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses, e mais alguns, ele fala, não se movam dos vossos lugares. O que eles estavam questionando Paulo nessa carta, irmão? A volta de Cristo. Há 2000 anos atrás eles questionavam sobre a volta de Cristo, eles criam na volta de Cristo. Paulo falou, não preciso vos lembrar dessas coisas, porque eu já preguei sobre essas coisas para vocês, irmãos. Eu sou convertido desde 2005, dá quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Devo ter ouvido umas 1.500 pregações. Se eu ouvi 2 sobre a volta de Cristo, foi muito, irmãos. Quem aqui tem parabólica em casa? Glória a Deus. Ninguém tem televisão? TV a cabo, nada? Quem aqui já decorreu, já viu que tem mais de 10 canais de televisão pregando o Evangelho? Quantas vezes tu ouviu falar da volta de Cristo? Nenhuma. Não se ouve nem salvação, quem dera a volta. Quem dera, como é que eles vão pregar que esse mundo vai acabar, irmãos, se eles te oferecem esse mundo? Essa semana eu descobri mais uma nova. E o cara se gabava, só nós temos. Procura no YouTube se tu acha que eu sou mentiroso. Ele falou, só nossa igreja tem. Um saquinho desse tamanho, miserável ainda, devia dar pelo que eles cobram, devia dar um saco de 50 quilos, para o cara se ferrar para levar para casa. Hein? Um saquinho desse tamanho, adivinha o que tinha dentro desse saquinho plástico? Cimento. Cimento ungido, para conseguir a casa própria. Pelo preço que eles pagam, e pela idiotice de crer na mentira, irmão, me perdoa essa palavra, devia ser um saco de 50 quilos, para levar nas costas ainda. A igreja está dormindo para a volta de Cristo, irmãos. E tanto as que estão na mentira, quanto as que estão na verdade. E glória a Deus, nunca antes houve esse despertar. Se tu começar a pesquisar, tu vai ver. Está começando a despertar. Está começando a despertar os remanescentes. Aqueles que nós vamos ver aqui, ó, que ouviram o grito. Ouviram um grito e vão corresponder e vão caminhar em direção ao noivo. Vamos voltar para o versículo 5. E demorando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas, à meia-noite, ao horário que não esperavam, ouviu-se um clamor. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: nos dê do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós. Ide antes, olha que coisa irônica, ide antes aos que vendem e compra o a vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. Abre a tua Bíblia, irmãos, nós vamos voltar depois para cá. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, lâmpada, o evangelho da nossa salvação, e depois de tendo ouvido, tende nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o óleo, o qual é o penhor. O que é penhor? Alguém sabe o que é penhor? Eu vou a algum local e digo, me empresta R$1.000. O cara falou, te empresto R$1.000, mas deixa o teu carro aqui empenhorado. Eu quero ter certeza que tu vai me pagar. Amém? A única certeza que tu tens que o Senhor vai cumprir a salvação na tua vida, irmãos, é se o penhor estiver em ti. Amém? Se tu tiver ouvido a palavra, depois de ouvido tu crer na palavra, permanecer na palavra, aí sim tu terás o penhor, o Espírito Santo, aquele que vai garantir a tua entrada. Amém. As prudentes, irmãos, as que tinham azeite, tinham cochilado, faziam parte de uma igreja que estava cochilando. Só que quando ouviu o grito, quando começou a ver os sinais, que nós já falamos alguns e vamos falar outros, despertou, se encaminhou para o Senhor. Qual foi um dos últimos sinais que o Senhor deu antes da volta dele? E o Evangelho será pregado até os confins da terra. Essa congregação aqui, eu creio que muitas outras dos remanescentes, irmãos, têm despertado para o evangelismo. Amém? Dudu falou, eu acho que vai faltar cadeira nessa noite. Até um tempo atrás sobrava cadeira, irmãos. Mas tem sido gerado no nosso meio, porque eu creio que nós temos ouvido o grito, que Jesus está voltando. E Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim, ó, não tomem o Senhor por tardio. Lembra da igreja? Tomaram o Senhor por tardio e dormiram. O Senhor, irmãos, não está demorando para que tu descanse, para que tu durma. O Senhor está demorando um pouquinho para que mais pessoas se salvem. Então, o que seria esse despertar depois do grito? Depois do clamor, o Senhor está voltando. Se nós tivéssemos mais 100 anos, irmãos, que eu creio que nós não temos, a nossa evangelização, a nossa pregação podia ser mais lenta, irmãos. Só que nós temos ouvido o grito, o clamor. Jesus está voltando. O noivo está voltando. Como igreja, se tu já é igreja, tu tem desejo de fazer parte da igreja, nós temos que despertar, irmãos, do sono. Nós temos recebido a palavra? Temos. Temos nos mantido no Espírito? Temos. Podemos receber o Espírito? Podemos. Então nós temos que despertar, irmãos, porque o noivo está voltando. Amém? Amém? A palavra é a lâmpada. O Espírito, irmãos, é o óleo, é o penhor, é o que vai fazer que nós entramos e as portas se fechem só depois de nós entrarmos. Gálatas 5. Estavas em Efésios, volta um livro. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai
em espírito, e não cumpreis, não obedeceis os desejos da tua carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e se opõem, são inimigos um do outro, para que tu não faça o que ele quer. Mas, se nós somos guiados pelo Espírito, se a nossa lamparina está cheia, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Já aprendemos, temos ouvido, irmãos, que a lei a qual se refere aqui era a lei em forma de mandamentos, de ordenanças. E nós aprendemos que essa lei servia só para uma coisa: nos condenar. Agora, se nós obedecemos ao Senhor em espírito, se a nossa lamparina está cheia, irmãos, nós vivemos a graça. A nossa entrada, irmão, será certa. Abre agora a tua Bíblia. Gálatas 6:8. Mais um versículo, deixa eu ler aqui nesse livro. Paulo escreve assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá, ceifará a vida eterna. Amém? Foi o que aquelas imprudentes fizeram, irmãos. Foi o que aquelas 5 imprudentes fizeram. Colheram, plantaram na sua carne. Receberam a palavra. Deixaram com que o azeite acabasse. Não praticaram a palavra na sua vida. O que elas colheram? Corrupção. Ficaram de fora. As que colheram, as que plantaram no Espírito, as que se alimentaram no Espírito, colheram a vida eterna. Volta lá para Mateus. Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também quando Cristo voltar. Portanto, assim como nos dias anteriores que antecediam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Jesus vai dando os sinais, irmãos. Noé era chamado de quê, irmãos? Pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Noé era um pregoeiro, um pregador da justiça. Bem provável, irmãos, que os contemporâneos de Noé, os contemporâneos, os vizinhos dele, os parentes dele, eram tão maus quanto as pessoas que vivem hoje nessa terra. Amém? Deus falou: Noé, começa a pregar, que eu vou descer sobre essa terra. Por se multiplicar a iniquidade e o pecado, eu vou descer nessa terra e vou matar todos. Só que tem uma exceção, Noé. Eu vou construir uma arca. E quem entrar nessa arca será salvo. Amém, irmãos? Só que para entrar na arca tinha que ter arrependimento. Para entrar na arca tinha que parar de comer, beber, se casar, dar em casamento. Ah, então eu não devo mais, eu sou solteiro, não devo ter sonho de casar? Pode ter, desde que não seja o teu único sonho. Desde que não seja um sonho maior do que ir para o céu. Amém, irmãos? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, os jovens conhecem bastante esse capítulo, né? Capítulo 7. Paulo fala sobre casamento, sobre ser solteiro. E ele fala: os solteiros cuidam das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E aquele que é casado deve viver como? Como se não fosse casado. É casado, mas não é, que confuso, né? É casado, tem as obrigações de casado, tem. Mas viva como também se não fosse casado. Se não é casado é o quê? Solteiro. O que tem que fazer também? Cuidar também das coisas do Senhor. E ele vai além e fala: aqueles que usam desse mundo, o teu celular é desse mundo, certo? O shopping, a praia, a tua faculdade, o teu emprego, o teu carro, a tua roupa, tudo é desse mundo. Físico.
Paulo fala, os que usam desse mundo, usem, mas não abusem. Estão entendendo, irmãos? Usem, mas não abusem desse mundo. Porque se nós abusarmos, para nós abusarmos desse mundo, nos lambuzarmos dele, irmãos, nós vamos ter que dedicar o quê? Tempo. Para conseguirmos dinheiro, para conseguirmos comprar as coisas. E o Senhor, irmãos, assim como nos dias de Noé, tem anunciado que Ele vai vir a essa terra e vai destruir todas as coisas. Somente aquele que estiver dentro da arca se salvará. De que era feita a arca? A arca era feita de quê? De quê? Vocês estão muito tímidos. De que era feita a arca? De madeira? A nossa arca, irmãos, também foi feita de madeira. Eu amo tanto ela que eu mandei tatuar os 2 braços. Uma de cada lado. A nossa arca é de madeira, irmãos. É a cruz de Cristo. Eu brinquei com a minha esposa. Eu falei, eu estou ferrado, agora eu já fiz, já era. Eu escrevi aqui, irmãos, eu amo a mensagem da cruz. Há vezes que Cristo vai voltar, mas talvez antes dele voltar para nos levar, terá um períodozinho de tribulação, onde seremos perseguidos. Talvez alguém vai olhar e vai dizer, tu ama a mensagem da cruz? Eu vou te dar ela, vou preparar uma para ti para ser pendurado. Glória a Deus, que privilégio. E se isso precisar acontecer, irmãos, se isso precisar acontecer, só vai ter uma coisa que vai garantir com que tu morra, se tu acreditar na verdade. Estava conversando com um irmão essa semana, não lembro quem. Uma irmã. O que me prova, irmãos, que a Bíblia é verdadeira, porque os que escreveram o Novo Testamento, eles foram mortos por ter escrito isso. Amém? Aí imagina, tu chega e começa a contar uma vantagem. Vamos dar um exemplo. Minha mulher disse que eu tenho que dar exemplo. Eu chego aqui pro meu amigo e digo, eu não sou crente, claro, só quem não é crente faz isso. E quem faz tem que parar de fazer. Basta, conheci uma mulher linda, isso, me envolvi com ela, pá. E era mentira, pega ninguém, mas disse que pegou. Linda, bonita, fez miséria com ela. Só que ele não sabia que a mulher estava lá atrás, ouvindo tudo. A hora que a mulher gritou, ele disse, é mentira, mulher. Ele não sustentou a verdade. Amém, irmãos? Nós não sustentamos, nós não vamos arriscar morrer, perder casamento, ser morto, se o que nós cremos é uma mentira. Esse cidadão aqui, irmãos, foram jogados dentro de óleo fervendo, foram crucificados de cabeça para baixo, vários tiveram a cabeça cortada, Estevão foi apedrejado e dizendo, Senhor, perdoa o pecado deles, porque eles criam na verdade, irmãos. Jesus tinha ressuscitado e tinha se apresentado vivo para eles. Amém? Nós temos que crer na verdade. A verdade tem que ser uma experiência, irmãos, nas nossas vidas. Jesus tem que se apresentar vivo para ti. Ele não vai mais mostrar o cravo dele como ele fez para Tomé, irmãos. Mas ele vai falar no teu coração. E só Ele pode falar no teu coração. Só Ele pode transformar algo que é impossível. Só Ele, para começar, pode te convencer a vir aqui. Não foi o Dudu que convenceu essas 8 pessoas a vir aqui, irmãos. Não foi. É o Espírito de Deus. Cada um que está aqui, irmãos, foi trazido, foi convencido pelo próprio Senhor. Amém? Vamos pedir para o Senhor nos despertar do nosso sono. Porque eu creio de todo o meu coração, irmãos, pelos sinais, pelas profecias, que o nosso Senhor está voltando. Vai ser igual nos dias de Noé, irmãos. Não fique esperando talvez coisas extraordinárias, apesar que elas já estão acontecendo. Né? Só que talvez como nos dias de Noé, o ser humano vai se acostumando. Quem viu lá na Síria que soltaram uma bomba, eu vi só por cima também, estou sem televisão, soltaram uma bomba química, foi isso? Matou várias crianças. Tinha um outro irmão aqui antes, ali fora, estou profetizando que é irmão, ainda não é, mas contando não sei onde, lá no Nordeste, lá que gravaram um filme, um vídeo, do cara, bandidos na cadeia, onde manda a pessoa se ajoelhar e dar um tiro na cabeça. Nós aqui não temos coragem nem de matar a galinha, irmãos, para comer.
que é lícito. As pessoas matam por nada. E a gente se acostuma. E a polícia prende, os juízes soltam. E o ser humano vai se acostumando. E as pessoas vão casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, se lambuzando com esse mundo. E o Senhor tem pregado, mostrado, dizendo, prega que vai vir um dilúvio e vai destruir tudo. Nós temos que despertar do sono e estar dentro da arca, que se chama a cruz de Cristo. Se tu estiver dentro de uma igreja e não estiver dentro da cruz de Cristo, tu está morto. Se tu acha que tem recebido a palavra e tu não tens tido o óleo, a obediência que nós vimos, o selo, tu estás perdido. Será como nos dias que antecederam o dilúvio, irmãos. Cuida, para que as tuas preferências não impeçam que tu ouça a voz e tu entre na arca. Vamos voltar. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, para não esquecer. João, capítulo 14. 14, só o versículo 21. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos. Onde é que nós encontramos os mandamentos do Senhor? Na palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e eu me manifestarei a ele. Amém? Aquele que tem a lâmpada, irmãos, aquele que tem o óleo, o azeite, prova que ama o Senhor. Prova que é noiva, virgem, prudente. E o Senhor virá e se manifestará a este. Volta agora para Mateus 24, 11, perdão. Mateus 24, 11. Lembra que nós passamos por aqui. Jesus, quais são os sinais da tua volta e do fim do mundo? E ele vai dando vários. Terremotos, guerras, fomes, pestes, e vai indo. E ele vai chegando no final. Versículo 11. E aparecerão, surgirão muitos falsos profetas. E infelizmente, irmãos, eles enganarão a muitos. Olha o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? Pecado. O que é pecado? Desobedecer os mandamentos de Deus. Os irmãos que estão mais tempo têm ouvido isso. Eu gosto de substituir a palavra pecado, senão fica muito religioso, muito crente. Pecado, irmãos, é desobedecer os mandamentos de Deus. É quebrar as regras. Isso é pecado na Bíblia. Aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. A palavra apresentada como lâmpada para os nossos pés, onde devemos caminhar, guardada com a ajuda do Espírito. Quando nós quebramos, quando somos imprudentes, isso se chama pecado, iniquidade. E por multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando que aconteceria isso, irmãos? Quando Cristo estivesse prestes a voltar. E o que nós lemos um pouquinho antes, em João 14, 21? O que é o amor? O que expressa o nosso amor a Deus? Que nós guardemos o quê? Os seus mandamentos. E o que a noiva, falando em totalidade, Igreja Universal de Cristo, não a do reino, porque aquela não é de Cristo. Eu não devo nada para ninguém, irmãos. Aquela igreja universal do reino de Deus, aquela é universal do reino das trevas. Amém? Me desculpe se alguém é simpatizante dela. A única coisa que ela pode te garantir é que tu se lambuze com esse mundo. Uma igreja onde se prega. Imagina eu chegar aqui nessa noite e dizer assim para ti: tu quer ser abençoado?
Larga aquele pau velho que tu tem, aquela merda que tu tem, tá na internet. Larga aquela merda que tu tens ali no estacionamento e vai embora a pé, de táxi, como tu quiser. Tu quer ver se Deus é bom mesmo? Larga. Lá naquele cantinho, lá teu irmão com uma procuração, igual tu já passa o carro para ele no momento. Essa se chama a Igreja Universal do Reino de Deus, do reino das trevas. Estás pregando contra igrejas? Não, porque eu não tenho igreja, eu participo da igreja. Nós estamos pregando sobre a volta de Cristo, onde apareciam vários falsos profetas. E sabe por que eles alcançariam, que eles enganariam a muitos, irmãos? Porque eles conseguem alcançar muitos. Eles estão em algo chamado o quê? Televisão. Vocês ficaram tímidos em falar, mas todo mundo aqui tem televisão. Nem parabólico vocês não querem mais, já tem TV a cabo, mais de 200 canal. E eles estão em mais de 20, 30 canal, irmãos. Sabe o que o falso profeta faz? O falso profeta ele não está interessado no teu dinheiro, porque ele é um servo das trevas. A Bíblia assim diz. Leia por curiosidade, bem curto, em casa, não vai dar tempo. Segundo livro de Pedro, lá perto de Apocalipse, para tu achar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Lá ele vai falar sobre isso. Servos, ministros das trevas. Sabe o que o ministro das trevas quer fazer na tua vida, na tua mente? Fazer com que tu negue a Cristo. E como é que eu nego a Cristo dizendo Jesus não morreu na cruz? Não, irmãos. Desobedecendo. E o que a Bíblia me ensina? Que a salvação é pela graça. Tendo o que comer, o que vestir, tem que estar o quê? Feliz. Não me faltando o alimento, irmãos, tem que estar contente. A Bíblia me diz também que aquele que busca a riqueza cai em várias ciladas e tentações, a qual vai levá-lo ao desvio da sua fé. E daí as pessoas, esses miseráveis, esses falsos profetas, miserável pelo lado, mas graças a Deus que eles estão levantando, sabe por quê? Porque o nosso rei está voltando, irmãos. Só que o problema, eu passei esse conflito um tempo na minha vida. Eu falei, pô, Jesus vai voltar já. Olha se a igreja está dormindo ou não está. Minha experiência, e Deus sabe que uma coisa que eu tenho se chama temor. Todo mundo que sabe o que é temor? Eu já sabia, mas eu aprendi algo para expressar bem legal essa semana. Eu tenho meu pai tem 72 anos. Diz a lenda que ele era um pistoleiro, valente. Esse aqui é meu irmão. Essa mulher que me abraça aqui, bem forte, é minha cunhada. Não se escandalize, aquela é minha esposa. É as únicas que me abraçam. Meu pai foi muito valente. E ele tem 72 anos, irmãos. Até barbeiro ele ficou agora, está perdendo os reflexos. Se ele me der um tapa na cara, irmãos, eu não vou nem perguntar por quê. Sabe por quê? Não é porque eu tenho medo dele. Ele não aguenta nem o primeiro round mais hoje. Eu finalizo ele na primeira já. Quando dá uns problemas lá em Blumenau, lá, com os inquilinos, quando é problema mais grave, que alguém levanta a voz e liga para mim, ó, vem aqui que o cara está se passando. Sabe por que eu não pergunto nem porquê e jamais eu revidaria um soco? Porque existe algo chamado temor. Ele é meu pai. Se não fosse ele, eu não estava aqui. É assim que nós temos que ver Deus. Se tu tiver medo de Deus, tu está ferrado. Porque em algum momento tu vai se enganar e tu vai perder o medo. Porque tu vai desafiar Deus, desafiar Deus, desafiar Deus, e tu vai dizer, nada acontece. Esse Deus nem existe. Esse Deus é um mentiroso, esse Deus não me puniu. Porque existe algo chamado misericórdia que se renova todas as manhãs da tua vida. O que tu tens que gerar é temor. A Bíblia nos diz, irmãos, que o sol e a lua testificam de Deus. A chuva que caiu durante essa semana testifica de Deus. Eu duvido o ser humano que para e olha para a natureza e não tente descobrir algum ser superior. Esse ser superior se chama Deus, o Eterno. E porque o pecado tem se multiplicado, e tem se multiplicado, irmãos. A forma de pecar hoje são várias. Várias coisas nos são oferecidas. Várias coisas vão nos seduzindo.
Dentro da igreja tem se multiplicado o pecado, a mentira, a iniquidade. Ah, mas tem igreja lá que não prega só o dinheiro. As que estão na TV, é só isso que elas pregam ou não? E são as que se fizerem um culto hoje, irmãos, lá no Maracanã, elas vão conseguir encher o Maracanã. Amém? Elas têm atraído, irmãos, as almas inconstantes. Muitos têm se deixado levar por essas falsas doutrinas. Aí já tem outros que não pregam a prosperidade. Estão preocupados com outras coisas. Se tiver a saia até aqui, o cabelo até aqui, pode cantar na igreja. Se não tiver, não pode cantar. Se tiver com a camisa dentro da calça e de gravata, pode subir no altar. Um altar que nem existe, que eles dizem que existe porque é santo. E de lá sai poder. A Bíblia diz que só existe um altar que sai poder, irmãos. Pelo amor de Deus. A gente não construiu um palco aqui porque a gente quer ser diferente, Rodrigo. É que a palavra diz que só existe um altar a qual nós podemos todos nos achegar. Hebreus 4. Todos podemos nos achegar ao trono da graça. De graça. Podemos chegar e conversar com o Senhor. Podemos pedir ajuda em tempo oportuno. E é de lá, daquele único trono que existe, o único altar que existe, que nós somos ajudados e socorridos, irmãos. E eles pregam. Porque aqui é lugar santo. Ai de quem subir aqui em pecado. Jesus. A primeira congregação que eu me batizei, não vou falar o nome, mas eu me batizei lá, o Senhor me chamou lá. Sabe por que eu saí de lá? Eu vou contar. Porque o meu pastor daquele lugar, está aqui meu irmão, ele não era crente naquela época. E talvez foi isso que impediu ele muito tempo de vir ao Senhor. Porque por esses falsos mestres, o caminho da verdade é blasfemado. Existe a verdade. Esse pastor, a qual o Senhor tinha me tirado do alcoolismo, me levou a beber com ele novamente. Eu pegava a minha caminhonete e nós ia até Brusque, ia para a praia, ouvindo louvor e bebendo cerveja. O problema, irmãos, é que a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Não ficou só na cerveja. Eu comecei a fazer as outras coisas que eu fazia. Mas não foi isso que me tirou de lá. Porque ela dizia, vamos para outro lugar. Eu falei, não, esse é meu amigão. Eu amo esse pastor. Eu amo ele. E ele, uma pessoa totalmente fechada, orgulhosa. Depois vocês conversam com ele no final. Agora não fala nada. No final. Ele declarava que eu era um amigão dele. E ali não era dinheiro, não. Né? Foi outra coisa que atraiu. Sabe o que me fez sair daquela igreja, irmãos? Foi ele estar lá em cima do altar, que eles diziam que era santo, e se ele subisse lá em pecado caía, morria. Era eu ver ele lá em cima pregando, eu começava a falar, o que esse louco está falando? O que ele está criticando as pessoas que buscam a felicidade? Não era assim que ele fazia? Num copinho de cachaça. E nós dois vivíamos no copinho de cachaça. Passamos uma manhã e uma tarde na beira da praia, em Gravatá, bebendo, enchendo a cara. Fomos para casa. Chegamos lá, estava minha esposa, a esposa dele, as filhas dele, minha cunhada, meu cunhado, que até hoje não se recuperou. Estava lá, ele foi sentar na cadeira e ele caiu bêbado. Se aguentava em pé. E aquilo foi me confrontando, eu falei, o que é isso? Essas coisas, irmãos, elas têm que nos confrontar. Elas têm que nos despertar. Verdade é verdade, mentira é mentira. Pecado é pecado. Doutrina de homens, irmãos, é heresia. Elas só querem uma coisa na tua vida, voltando. Lembra que eu falei que eles não querem o teu dinheiro? Eles são servos das trevas. O que as trevas querem? Querem te levar para o inferno com elas. Querem a tua alma. Elas querem que tu negue a Cristo. Me perdoe se alguém aqui é espírita. Só que eu tenho a minha, eu não vou falar mal do espiritismo, eu vou falar da minha fé. O espírita fala o quê? Minha esposa foi espírita há muito tempo. Que eles pregam o evangelho de Cristo. Irmãos, eles só pregam 1/1000 do evangelho de Cristo. As boas obras. O evangelho de Cristo não fica na parábola do bom samaritano. Fica?
O Evangelho de Cristo diz em Hebreus capítulo 10, 39 ou 11, que basta o homem viver só uma vez, certo? Basta o homem viver só uma vez, depois disso vem o juízo. E eles pregam, porque é o que eles creem, que o homem vai reencarnando e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. O que eles fazem com isso? Eles negam um Salvador. Amém? E daí por diante, irmãos. A partir do momento que eu tenho que pagar pelo um tijolinho de cimento para ser abençoado, a partir do momento que eu tenho que levar um sal grosso para casa, a partir do momento que tu tens que vir 7 semanas nesse lugar para tu ser abençoado, irmãos, eu estou negando o Senhor. Uma ótima leitura para ti, o livro de Hebreus. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente, ele foi uma vez só, para nos perdoar de todos os pecados. Se tu tens ouvido que salvação é paga, foge. Amém? Pior que nem salvação eles estão vendendo, né, Dudu? Isso é o pior, irmãos, eles vendem tudo. Lembra das virgens? Elas falaram, nós temos azeite. Qual tem sido a tua conduta? Vai lá e compra onde tens ido. Lá no lugar que tu conhece, vai lá e compra com eles. Compra azeite e vem. Não vai dar tempo, irmãos. Primeiro que eles nem têm azeite para vender. Eles têm tudo para vender lá, menos a salvação. Sabe por quê? Porque a salvação é de graça. O líder dessa igreja que eu falei, Universal, ele lê um dos maiores, melhores, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Num casamento tem todo um simbolismo, podemos pregar outro dia. E ele vai e diz assim, eu não me conformo. Ele não se conforma. Eu não me conformo que o Senhor, em vez de transformar uma vida, ele transformou água em vinho. Eu não me conformo, eu não aceito. Está errado. E as pessoas batem palma, irmãos. Por quê? Porque a iniquidade tem se multiplicado. Porque o que eles querem ouvir é outra coisa. Não é água em vinho que tem que transformar, é enriquecer a minha vida. É isso que eles querem. E esses falsos profetas vão ganhando a muitos. Se esse não é o sinal, irmãos, que Jesus está voltando, então eu não sei o que é. Onde é que nós paramos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor, a obediência de muitos se esfriaria. Olha a promessa para mim e para ti. Mas aquele que perseverar, aquele que se manter firme até o final, esse será salvo. Este será salvo. Volta rapidinho para nós finalizarmos. Deus é bom com a tua vida. 25:11. E depois chegaram também as outras virgens, aquelas que foram comprar azeite, e falaram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, o dia e a hora tu não sabe. Agora que ele está vindo, tu tens sabido. Tem sido clamado, tem sido anunciado aos nossos ouvidos, irmãos, que o noivo já saiu ao encontro da noiva. Ele passou 2000 anos esperando a ordem, irmãos. Eu creio que ele está vindo ao encontro da noiva. Mantenha a tua lamparina acesa mais do que nunca. Se não tem, se tu só tem a lamparina, se tu só estás ouvindo a palavra, tu não tem o azeite aí na lamparina, compre ela nessa noite. Mas tu falou que não dá para comprar. Dá para comprar pelo sangue de Jesus Cristo. Pela tua obediência, tu adquire esse óleo. O rei está voltando. Eu pedi para a irmã cantar um louvor, para ver como as coisas não são combinadas. Eu falei, irmã, canta aquela música. O Zumiro conhece, ele é da Jovem Guarda.
Né? Um louvor que diz que o rei está voltando. Aleluias, ele vem me buscar. Esse louvor, irmãos, deve ter uns 50 anos. Tu procura no YouTube, o rei está voltando. Aquelas músicas, o rei está voltando. Sabe aquela precariedade? Aquela precariedade em qualidade de som, em afinação. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época a igreja estava atenta para a volta de Cristo. Estão entendendo? Hoje não tem mais louvor. Hoje tu não acha um louvor novo que o rei está voltando. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Sabe por quê? Porque a igreja está dormindo. E isso é um sinal que o Cristo está voltando, irmãos. O que nós mais temos ouvido na mídia é as pessoas negando o Senhor. Tem um líder de uma igreja grande, a maior de todas aqui na terra, a qual falou, irmãos, que Cristo fracassou na cruz. Ele falou, não se preocupe se tu és um fracassado. Jesus fracassou na cruz. Dá para acreditar nisso? Um homem que diz que é o vigário, tu vai entender, os bons entendedores, meia palavra basta. Ele fala que ele é o vigário de Deus. O que é vigário? O que é vigário? Vigário significa o substituto de Deus na terra. Isso significa a palavra vigário, vai no dicionário. Vigário é o substituto de Deus na terra. Já começou errado. Então, o substituto de Deus na terra, aquele que deu um chute, não vou falar essa palavra porque seria ofensiva, deu um chute no Espírito Santo e falou, dá licença. Jesus falou o quê? Eu vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. E eu indo para o Pai que é maior que eu, enviará alguém melhor que mim, que se chama o Espírito Santo. Ele vai me substituir. Por que ele era melhor que Cristo? Em poder, não. Em poder está em todos os lugares. Cristo, enquanto homem, se limitava a espaço. O Espírito Santo, a Bíblia diz que a plenitude dele está sobre toda a terra. Ele falou, eu vou mandar um substituto, um representante. Aí esse homem vem e diz que ele é o vigário de Deus, o substituto de Deus. E ele fala que Cristo na cruz fracassou. Onde a Bíblia diz que ele venceu na cruz, irmãos. Amém? Na cruz ele destronou principados e potestades. Na cruz ele cumpriu Gênesis. Ele pisou na cabeça de Satanás, da serpente. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele. Isaías fala lá no capítulo 53, nós o reputávamos por quê? Aflito e ferido de Deus. Esse servo das trevas tem se referido a Cristo como fracassado na cruz, aflito por Deus. Só que Isaías diz que agradou a Deus moê-lo. Era plano de Deus, irmãos. Quando vieram prender Jesus, ele falou, ninguém vai me prender, eu vou me entregar, eu não sou fracassado. Amém? Jesus venceu na cruz. E para fechar com chave de ouro, os curiosos vão pesquisar. Existe um louvor, eu fiquei escandalizado quando eu ouvi, eu não quis crer, falei para minha esposa, me mostra. Existe um louvor cantado dentro dessa igreja. A qual, quem sabe quem é Lúcifer? Quem é que tem esse nome? Lúcifer. Satanás. O dragão, a serpente, o diabo. Quando ele ainda habitava no céu. Se canta lá em latim que Satanás é o quê? Lúcifer. Que Lúcifer é o pai de Cristo. Irmãos, ainda bem que a misericórdia nos alcançou. Quer ser teimoso, seja teimoso. Quer ser teimoso, seja teimoso, irmãos. Não quer entrar na arca, não entre. Não quer vir para a cruz, não venha. Mas as águas, a destruição virá sobre ti e sobre mim. Cantar que Lúcifer é em latim, ninguém entende, não interessa. Dá para entender que Lúcifer é o pai de Cristo e outras coisas. O Criador de todas as coisas. Vamos despertar, irmãos. Vamos acordar. Eu creio que nós estamos ouvindo o grito que o rei está voltando. Amém? Amém?
Glória a Deus. Era essa palavra que Deus queria falar conosco nessa noite.